Bom dia, Geraldo. Bom dia, meu amigo Alexandre Costa. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes da 95 FM, a todos os nossos internautas, a todos os nossos queridos pacientes idosos, a todos os nossos cuidadores, familiares e quem quer, também aquele que ainda está na meia-idade, querendo envelhecer, ter uma longevidade com saúde. Satisfação imensa, mais uma terça-feira estarmos aqui. E você pode perguntar, mande para cá sua pergunta, 99205-3030, 99205-3030, doutor Belísio responde daqui a pouco a sua pergunta. Doutor Belísio, na semana passada, eu vi aqui na internet aqui, nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden e Donald Trump, ex-presidente, iniciaram aí os debates, né, com vistas aí as eleições que acontecem agora em novembro. E os dois são dois idosos, né? De idades inclusive elevadas. O Biden tem 81 anos, o Trump tem 78 anos. Inclusive o Joe Biden, que é o presidente atual dos Estados Unidos, chegou a reconhecer a idade e o desempenho ruim no debate, inclusive prometeu aí derrotar o Donald Trump. A minha pergunta é: idades iguais, saúde diferente, acontece isso? É comum nos idosos? Pegando aí o exemplo do Biden, do Trump, são idades diferentes, né, mas são elevadas, né, são semelhantes aí, 81 anos, 78, são panoramas que acontecem no nosso dia a dia com nossos idosos. E aí? Idades iguais, saúdes diferentes, né? Pois é. Isso quebra aquele nosso estigma de que tudo é da idade, né? Se fosse Donald Trump e Joe Biden, os candidatos a presidente dos Estados Unidos, eles estariam falando, a gente estaria falando de duas pessoas iguais, e a gente viu que mentalmente e fisicamente são totalmente diferentes, embora tenham a mesma idade. Para começar, veja como o Ocidente, né, ele é diferente do Oriente. É o privilégio. Muitos contestaram, não, os presidentes são muito idosos para estar. Até mesmo o presidente do Brasil, pessoal, né, tá muito velho, não sei o quê, não é para estar ali. E Lula tem 78 também. Pois o Ocidente é complicado porque idade parece que é uma coisa que incapacita o indivíduo para ser presidente. E pelo contrário, se você for dar uma olhadinha nos países do Oriente, a China nem tanto, que eu acho que ele é mais novo, mas Japão, esses ali pelo Oriente Médio, onde tem aquelas guerras, os mais idosos são as pessoas que comandam a nação, são as pessoas que têm mais experiências, teoricamente, né, para comandar a nação. Então, esse estigma de velhice ser negativo empecilho para alguma coisa, né? É do Ocidente. Então começa por aí, que as pessoas já têm o verdadeiro etarismo, que é esse preconceito com a idade. Bom, mas respondendo a sua pergunta, sim, é possível ter idades iguais e saúdes diferentes. Como eu sempre digo, o fenômeno do envelhecimento, o envelhecimento ele é heterogêneo. As pessoas elas envelhecem de maneiras diferentes. O ciclo, a rota que você vai envelhecendo depende muito de como você chegou até a terceira idade, de como você acumulou saúde. Eu faço sempre a analogia com a poupança, né? com aquelas economias que você tem para usufruir quando se aposentar, a previdência. Então, o capital de saúde que você acumulou durante a vida será a sua bagagem, o seu combustível para você trilhar uma rota de um envelhecimento superativo, ou seja, aquele idoso que vai chegar aos 90 anos, muito independente, totalmente autônomo, fazendo tudo que uma pessoa de 30, 40 faz. Vai trilhar a rota daquele envelhecimento normal, que não é aquele acima da média, mas aquele envelhecimento normal, aquela pessoa que vai envelhecer, mas sem doenças, um envelhecimento bem sucedido. Ou aquela trilha do envelhecimento mal sucedido, que é aquele envelhecimento patológico, com muitas doenças, com muitas morbidades, pacientes sem independência, ou seja, tendo dependência para algumas coisas, com a saúde física e mental debilitada. Então, ele pode trilhar esses três rumos a depender de como ele acumulou esse capital de saúde durante a vida.
É bem verdade que a genética conta, e conta bastante, mas a forma com que você é hoje, está sendo hoje, vai contar pontos lá no amanhã. O que a gente percebeu foi que o Joe Biden, que era o mais assim, debilitado física e mentalmente, muito provavelmente ele está passando por uma síndrome de fragilidade. Então a síndrome de fragilidade ela é exatamente aquilo que aparentemente o Joe Biden sofre. Ele tem uma perda de vários parâmetros. Esses parâmetros eles vão se retroalimentando e tornando cada vez ele mais vulnerável. Fragilidade é vulnerabilidade. Não é que é um idoso fraquinho, não é que é um idoso, não. O presidente dos Estados Unidos não é fraquinho, não. Ele tem uma cascata de eventos que o tornam com a velocidade de marcha lenta, com deficiência na mobilidade, com alterações na mente. Ele tem a síndrome de fragilidade, ela se caracteriza basicamente por questões físicas, né? Anda mais lento, anda menos, tem mais necessidade de energia para conseguir. Nesse caso dele é normal? Não é normal. Normal seria, eu acho que você quis perguntar é assim, é comum, porque se a gente normalizar as alterações patológicas, ou seja, se a gente normalizar o que é doença na terceira idade e não é idade, a gente normaliza o que é errado, né? A gente tem que entender que tem doença também. Então o Joe Biden ele passa por essa síndrome de fragilidade, perda de velocidade de marcha, capacidade de energia diminuindo, aquela exaustão fácil, alterações de mobilidade. Isso é um idoso vulnerável. Além disso, ele deu para perceber que ele tem alterações mentais, cognitivas, ele dá umas falhadas na mente, né? A minha impressão daqui é que ele tem alguma síndrome, além da fragilidade. Veja que Trump já não tem. Ele desceu saiu do debate andando normal, sozinho. O Joe Biden saiu para descer um batente, alguém tendo que pegar ele, a marcha lenta, os movimentos lentos. Para mim, tem ali por trás tem uma síndrome parkinsoniana. Ele deve ter alguma coisa relacionada, uma sinucleidopatia, alguma coisa, porque ele é rígido, os movimentos lentos, as expressões faciais dele muito poucas, a mímica facial pouca. Então isso é típico de uma doença motora, de uma doença nos movimentos. Talvez ele tenha uma demência, uma doença de Parkinson, e ele está abrindo um quadro demencial. Talvez não pelo Parkinson, mas ele esteja com déficit cognitivo leve, alguma coisa na memória, porque ele dava umas falhadas. Não sei se vocês assistiram, quando ele foi falar do Medicare, ele interrompeu assim uns 10 segundos para lembrar de uma palavra, mas o que chamou bem a atenção, bastante a atenção, foi a diferença de saúde dos dois, embora tendo praticamente a mesma idade, porque 2, 3 anos é muito pouco, né? Então o que a gente tem a grande mensagem hoje é a forma como você se cuida hoje. E aí eu pego aquelas pessoas que têm 50, 60 anos, vamos aqui, que são aquelas pessoas que têm 60 hoje, mas parecem com aqueles que tinham 40 antigamente. Essas pessoas, elas têm um verdadeiro pavor da velhice. Elas têm um verdadeiro tem um estigma que elas ir para o geriatra é quase que como assim, pronto, agora eu tô velho. Não, a gente sabe como você percorrer esse caminho para chegar aos 90, aos 80, não chegar como o Joe Biden, com essa debilidade física, logicamente, respeitada a sua genética, respeitada toda aquilo que a gente não pode modificar. Mas é necessário que as pessoas, não é só de ir ao geriatra, mas que elas quebrem esse preconceito de, não, eu vou só ali fazer uns exames de sangue para ver se está tudo bem. Ótimo. Fazer atividade física, controlar o sono, estresse, se alimentar bem, isso é necessário. Mas a genética também diz que a gente pode aparecer doenças, que podem aparecer doenças na terceira idade, na melhor idade, assim como você, na maturidade, assim como você deseje chamar, e essas doenças precisam ser controladas. E aí você controlando essas doenças, se elas vierem a aparecer, você
chega aos 90, assim, não adianta, você viu, é bem claro que não adianta ter só idade, muita idade. Tem 80 anos, mas um tem 80 frágil e outro tem 80 independente, robusto. Então não, eu quero viver 100 anos. Não, a gente precisa viver 100 anos, mas ter 100 anos com qualidade. Não adianta. Então, o alerta, assim, um alerta não, mas a mensagem dali é que eles têm idades iguais, mas saúde diferente, para que a gente possa conseguir chegar a uma forma bem sucedida, um envelhecimento bem sucedido, a gente precisa também se cuidar, acabar com essa história de que há bem pouco tempo atrás era o preconceito com o psiquiatra. Não, o psiquiatra é coisa de doido. Hoje em dia as pessoas já quebraram mais isso, já é até chique, né? Ter meu psiquiatra, meu psicólogo, meu terapeuta. Porque também viu-se que as doenças mentais, elas impactam tão ou mais quanto as doenças físicas também. Da mesma forma, o preconceito com as coisas de idosos. Ninguém às vezes quer frequentar uma ginástica para idosos porque não se acha idoso. Não, eu não vou participar daquele grupo de idosos ali porque eu não estou precisando ainda. Eu tenho 70 anos. Eu não sou idoso. Não tomo nenhum remédio, não, mas talvez com 75 a coisa desande, né? O osso da pessoa com 70, se cair, é bem mais fácil. Pode ser o idoso mais independente do mundo, mas é um osso envelhecido. Eu dou exemplo do osso, mas todos os órgãos são diferentes. Alexandre? Tô, Belício, fazendo aqui um comparativo. O presidente mais velho em atividade do mundo é Paul Biya, que é o presidente de Camarões, tem 91 anos, em plena atividade. E a Casa Branca, ela confirma que Joe Biden faz um tratamento para apneia do sono obstrutiva. Teria alguma relação em eventuais comorbidades? Tem sim. A apneia do sono, ela é aquela coisa que você tem, é como diabetes. Você não tem sintomas tão gritantes durante o dia, assim, eu vou falar sobre a sonolência durante o dia. Você não tem uma dor, você nunca associa que é por quê? Porque você não percebe. Você dorme, acorda e pensa que dormiu bem. Na verdade, você tem várias paradas respiratórias durante o sono. É aquela pessoa que o sintoma que leva a pessoa a pensar que tem apneia é o ronco. Aquela pessoa que ronca, a grande esmagadora maioria das pessoas que tem apneia do sono, elas têm como sintoma principal o ronco. Então as pessoas que roncam, não necessariamente elas têm apneia, mas o risco de ter apneia é grande. Então elas dormem várias horas, pensa que dormiu, mas durante o sono ela tem várias paradas. Várias vezes à noite, a passagem do ar é interrompida. Então ele desperta. E isso fica fazendo com que primeiro ele não relaxe, ele não aprofunde o sono. O sono tem várias camadas várias fases que você vai aprofundando até o relaxamento total. E ele não consegue chegar nas fases mais profundas, ou seja, a fase que ele retém memórias, a fase que ele recupera, recarrega as baterias. Então ele fica despertando, ele não acorda, ele dá aquela ronca, aí ali ele dorme a noite todinha. Mas quando a gente faz o exame, tá lá várias paradas, falta oxigênio no cérebro nessas paradas respiratórias, ele não aprofunda o sono e isso traz consequências na pressão arterial. Sobre muitos pacientes são hipertensos, esses pacientes têm dificuldade de perder peso, eles têm alterações de memória. Tem uma relação do sono e a memória bastante significativa. Estresse, a pessoa que não dorme bem, não relaxa bem, ela pensa que dormiu, porque ela passou a noite toda com os olhos fechados, pensando que dormiu. E isso é muito prejudicial. Tem a apneia do sono, eu acho que isso é o que eles dizem na imprensa, né? Mas ele diz que fez testes cognitivos, beleza, ok, mas visivelmente, o teste cognitivo, eu sempre digo a meus alunos, olha, a doença, ela não precisa de teste, não. O principal teste é a anamnese. Você conversar com o paciente, colher a história, perguntar mais ou menos. Você ali é o melhor teste. Você aplica o teste às vezes numa dúvida ou para rastrear alguma doença, mas visivelmente ele estava com lapsos de memória, então provavelmente ele deve ter alguma coisa nesse sentido. Não só a apneia dificulta armazenar
as memórias. Então ele tem dificuldade de reter. Então ele pode ter, se ele não estiver usando o aparelhozinho, o tratamento da apneia, começou a usar. Mas eu acho que ali também tem alguma coisa motora, que ele está com a marcha muito lenta, ele está precisando de o geriatra passar o pente fino nele e fazer intervenções que possam fazer com que ele chegue aos 100, melhor do que Donald Trump. Muito bem, tem perguntas, vamos ouvir. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, Geraldinho, bom dia, doutor Belísio. Vou fazer a minha pergunta agora. Doutor Belísio, eu estou com 68 anos. Eu tenho o meu corpo, eu tenho 68 anos. Eu estou com os músculos meio querendo cair. Eu queria perguntar ao senhor se eu podia pagar uma academia para eu endurecer meus músculos. Vale a pena? A minha saúde é normal. Eu tenho a pressão controlada. Eu tenho só problema de coluna. Mas o resto está tudo normal. Vale a pena de eu pagar uma academia para eu endurecer meus músculos? O que é que tu acha? Nosso ouvinte quer saber se pode pagar a academia para endurecer os músculos. Perfeito. Academia academia, que a gente aqui chama de academia, é o exercício contra-resistido, é a musculação, que antigamente era só para os halterofilistas, né? Aqui em Caicó tinha 4 ou 5 pessoas, Janilson, mais umas 3 ou 4 que praticavam a academia. E naquela época a gente achava que era só para estética, fisiculturismo. A gente hoje sabe que a musculação, exercício resistido, ele é o melhor exercício para o idoso, né? A atividade resistida associada a uma atividade aeróbica. Ou seja, ele fazer musculação com uma caminhada, uma corrida, uma hidroginástica, mas a musculação ela tem que ser incrementada. É o exercício assim mais recomendado para, por exemplo, Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos. A gente iria sim orientar, procurar o educador físico para ele fazer um plano de atividade resistida para que ele possa, como diz o ouvinte, não só endurecer, mas ganhar massa muscular, ganhar força, hipertrofiar. Os idosos eles se beneficiam muito. Isso ajuda não só o físico dele, mas diminui risco de queda, diminui a musculação tem uma relação com a memória também muito importante, com a diabetes, com a pressão alta. Mas antes dele ir para a academia, seria interessante ele fazer uma avaliação, passar por um médico para ver como é que está esse coração. Não é só também o coração, ele tem o joelho, ele tem o ombro, ver fazer teste de mobilidade, porque não adianta colocar ele na musculação se ele tiver uma doença, uma limitação óssea, se ele disse que tem problema na coluna. Às vezes compensar um pouco, será que essa hipertensão não vai sair do prumo, será que ele está nutricionalmente bem, ver como é que está a parte do sono dele também. Ele vai ganhar, vai melhorar seu desempenho dormindo bem, e ele vai treinar bem se ele tiver com uma boa noite de sono, o horário do sono. Então era interessante dar fazer uma avaliação global nele, ver desde o fio de cabelo à ponta do pé, porque uma pessoa com 68 anos não é uma pessoa com 20, 30 que se matricula na academia, e mesmo assim é interessante que faça pelo menos algum exame antes. Uma pessoa jovem, imagina uma pessoa com 68 anos que vai começar uma atividade física. Então é extremamente recomendado, mas é recomendado a gente fazer uma avaliação global antes, ver a mente desse idoso, se tem alguma coisa que a gente possa se antecipar, né? Sono, humor, memória, ver a mobilidade, se ele tem risco de queda, como é que é a marcha dele, como é que estão as articulações, fazer alguns testes, ver se as doenças se estão todas controladas, se a hipertensão que ele falou está bem controlada, se essa hipertensão não já gerou problemas em outros órgãos, né, no rim, no cérebro, ver as taxas, ver se esse paciente está tomando algum remédio, ou se ele vai precisar tomar algum suplemento para fazer atividade física. Então, uma avaliação global, rastrear câncer,
A gente tem que se antecipar nos pacientes idosos por 68 anos, a gente tem que ver essa questão da próstata, tem que ver se ele tem histórico familiar de algum câncer, e aí pedir exames de rastreio, ou mesmo a gente já fazer alguma intervenção para diminuir o risco desse câncer, né? Dar uma checada dos medicamentos, se não está causando nenhum problema, e avaliar o que mais importa para ele, né? Se ele deixar o músculo duro, o que é que importa mais para ele é diminuir as dores, e aí a gente cria um plano, né, com prioridades. Agora vai ser isso, daqui a algum tempo vai ser aquilo, e aí o acompanhamento seguido, o acompanhamento regular, a palavra é essa, eu estou igual a Joe Biden, esquecendo as palavras, o acompanhamento regular, periódico, isso é que faz a diferença. Não adianta vir uma vez, só voltar quando está doente, a gente não consegue examinar aquele paciente, ele estando bem, não consegue se antecipar, ver alguma coisa que vai dar problema para ele daqui a 5, 10 anos ou daqui a 1 ano. Então é importante fazer essa avaliação antes, e sim, a academia, a musculação é um exercício extremamente recomendado para os idosos. Doutor Belísio, muito obrigado pela participação e até a próxima terça-feira. Eu que agradeço, Geraldo, até a próxima terça-feira, se Deus quiser, com mais informações, e que Santana nos abençoe nesse mês de julho, para que a nossa vovozinha, para que o nosso mês seja cheio de alegria, cheio de bênçãos, e a festa de Santana venha com bastante saúde.